Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. O tema do sermão hoje é o caminho da felicidade. Todos nós queremos ser felizes, não é verdade? Ninguém aqui quer ser triste, eu não preciso nem fazer uma enquete, uma pesquisa para isso, né? Nós queremos ser felizes. Talvez, se uma pessoa estiver muito perturbada ou doente, pode ser que ela responde, né? Ou só para contrariar, que não quer ser feliz. Mas todos nós buscamos a felicidade. Queremos ser felizes. É uma busca legítima. É uma busca legítima. É isso que nós queremos para a nossa vida. Eu imagino que ao longo dessa semana, durante várias vezes, vocês foram abordados, talvez eu poderia usar a expressão bombardeados, com propagandas, com convites, propostas, de como vocês podem alcançar a felicidade. Propagandas, convites, propostas, prometendo que se vocês fizerem isso ou aquilo, vocês serão felizes. Tenho certeza que todo mundo recebeu algo desse tipo. Nós somos influenciados o tempo todo por várias ideias. Aonde nós encontramos, onde está aquele potinho de ouro, aonde nós seremos felizes, vamos nos satisfazer, nos realizar. Mas olha que curioso, parece que é meio paradoxal, mas é assim que funciona, e as Escrituras mostram isso de forma muito clara para nós. Busque a felicidade acima de todas as coisas, e você não terá nada. Vou repetir. Busque a felicidade acima de todas as coisas, e você não terá nada. Talvez você já passou pela experiência de conquistar algo que você sonhava. Você colocou o seu coração naquilo. Demorou. Você investiu sua energia. Você talvez tenha aberto mão de algumas coisas importantes para você. Você fez sacrifícios. Talvez você tenha sacrificado até mesmo relacionamentos para conseguir aquele negócio que você imaginava que fosse lhe trazer felicidade. Esse negócio pode ter vários nomes. Pode ter o nome de uma pessoa. Pode ter o nome de uma posição social. Pode ter o nome de uma posição no trabalho. Pode ser passar num concurso. Pode ser qualquer coisa que nós quisermos colocar ali. Se a gente foca na felicidade,
como objetivo final, o grande anseio do nosso coração, e a gente vai com tudo em direção a ela, nós não teremos nada. E talvez você tenha tido essa experiência de conquistar aquilo que você achava que lhe faria profundamente feliz. E você percebeu que a felicidade não está lá. Não está lá. Eu quero trazer uma imagem para vocês de um filme. É a capa de um filme que eu gosto muito, Na Natureza Selvagem. Não sei se você conhece esse filme. Esse filme é de 2007, tem quase 20 anos. Ele foi dirigido pelo Champagne. E a trilha sonora desse filme é maravilhosa. Foi toda feita e elaborada pelo Ed Werner. As imagens do filme são espetaculares. Espetaculares. Eu já ouvi algumas pessoas não gostarem muito do filme porque acham ele um pouco parado. Mas é difícil falar que o filme não é bom. Os diálogos são muito bons, muito bons. A história é verídica. É sobre um rapaz, um jovem recém-formado. Parece que nós estamos bem próximos dessa realidade, né? Por causa da universidade, da natureza da nossa igreja. Um jovem recém-formado numa boa universidade americana, filho de pais ricos. O rapaz era um excelente aluno, um excelente atleta, isso conta muito numa universidade americana. Ele tinha tudo o que um jovem, aos olhos da sociedade, precisa para ser feliz. Tudo. E quando ele acaba de formar, ele abre mão de tudo isso. Ele considera aquela realidade que ele está vivendo, social, doméstica e também fora de casa, ele considera aquilo tudo uma grande hipocrisia, uma grande prisão, e ele quer liberdade, e ele sai numa caminhada, numa trilha, literalmente, buscando se entender, se conhecer, buscando a felicidade. E a história do filme é sobre isso. Eu não vou contar mais, porque quem quiser ver, né? Quem quiser assistir, não recomendo esse filme para criança. Adolescentes, sugiro que, se forem assistir esse filme, que assistam com os pais, com o Lucas Rolim, o obreiro de vocês. Mas vale muito a pena ver esse filme. Mas eu vou falar uma frase que está no final do filme, mas não vai estragar todo o filme. Porque você já teve também 20 anos para assistir o filme, né? O Christopher McCandless, ele descobre o que ele está procurando no final do filme, no final da história. E ele descobre o seguinte, que a felicidade só é real quando compartilhada. Talvez muitos já tenham ouvido essa frase, né? Talvez até de mim. Eu gosto muito dessa frase. A felicidade só é real quando compartilhada. E ele percebeu e descobriu isso através do isolamento. E ele falou, o que eu estou fazendo aqui sozinho? A felicidade não está aqui, a felicidade está com as pessoas. Está em comunidade. A felicidade não é solitária. Não tem como eu ser feliz sozinho, me realizando e dane-se o resto. É uma impossibilidade isso. Essa é a constatação dele. E, na verdade, eu acho que isso é um bom resumo do que nós acabamos de ler na carta de Paulo aos Colossenses. Não sei se você reparou, mas às vezes nós citamos alguns versículos dessa passagem que nós lemos, referindo a nós individualmente. E nenhum dos textos aqui, nenhuma das realidades se diz a uma experiência individual, mas apenas comunitária. É muito curioso isso. O versículo mais clássico que a gente costuma citar é assim, seja a paz o árbitro do coração de vocês, do seu coração. E aí a gente aplica assim, né? Se eu estou numa situação, tenho dúvida, não sei direito o que fazer, se eu estiver sentindo paz no meu coração, então eu posso fazer. Não é isso que o texto está falando.
texto está falando sobre algo muito mais bonito e profundo do que isso. Primeiro, o texto está falando que Deus não nos criou para vivermos centrados em nós mesmos. Não foi para isso que nós fomos criados. Isso é um erro e um equívoco nosso. Esse estilo de vida, ele é autodestrutivo. Ele não nos leva a lugares que nós almejamos. Ele não nos leva à felicidade que nós almejamos. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele nos leva a lugares que nós não imaginávamos. E que são terríveis. São terríveis. Eu preciso lembrar vocês rapidinho que no último domingo do mês de junho, eu trabalhei com vocês dos versículos 1 a 11 desse texto. E nesse texto, dos versículos 1 a 11, principalmente no versículos 5 e 8, Paulo fala sobre duas áreas principais do comportamento humano que diz respeito a um estilo de vida autodestrutivo, individualista, aonde as pessoas e nós buscamos felicidade, mas é o pote errado. E essas duas áreas concentradas, nós falamos que são centrais da vida humana, é a área sexual e é a questão do falar. Duas áreas muito relacionais. E eu trouxe para vocês de novo o quadrinho, para a gente poder lembrar. Paulo fala sobre o mau uso do sexo. Ele cita, ele faz uma lista, não é exaustiva, de 5 comportamentos autodestrutivos, individualmente e comunitariamente. Quer destruir uma família? Quer destruir uma vida? Quer destruir uma comunidade? Quer destruir uma igreja? É isso. Alimente a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é cobiça, que é idolatria. E ele falou também no mesmo nível, a gente dá muita ênfase a pecados sexuais, né? Mas ele coloca no mesmo nível e fala sobre o problema do mau uso da palavra. No versículo 8. E nós vimos ali, né? A questão da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. 5 desvios de comportamento, de acordo com o padrão de Cristo. E aí depois ele acrescenta no versículo 9, um sexto. E Paulo falou assim para a gente, nós precisamos agora nos despir desse jeito de viver. Esse jeito é autodestrutivo. Não tem a ver com o que Cristo nos chamou. Ele nos chamou para uma nova vida, nós podemos abrir mão disso. Porque aqui é engano, ali não é felicidade. E agora, a partir do versículo 12 que nós lemos, Paulo começa a mostrar esse caminho da felicidade, da vida cristã. Uma vida boa de ser vivida, uma vida comunitária. E aí no versículo 12, Paulo faz uma lista muito parecida. Ele cita 5 comportamentos, ou 5 virtudes nós podemos chamar, contrastando com as outras 2 listas de 5 maus comportamentos, ou vícios. E aqui nas virtudes ele elenca como compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse é o caminho da vida. Esse é o caminho da boa vida. Esse é o caminho da alegria. Talvez não daquela alegria instantânea, da gratificação instantânea, mas é o lugar da alegria que tem raiz, que não tem a ver com momentos fugazes, mas tem a ver com contentamento de alma, de espírito, com um sentimento de realização, de satisfação. E ele fala também sobre o comportamento cristão, que o Ângelo lembrou aqui, que trabalhou conosco na semana passada. Ele fala sobre suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, o amor esteja acima de tudo, a paz de Cristo governe o coração, sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite em vocês, ensinem e aconselhem-se mutuamente, e louvando a Deus com gratidão
no coração. Agora imagina, duas cidades. Uma cidade, volta o slide por favor, Raquel. Numa cidade, as pessoas decidem viver dessa forma, só dessa forma. Esse é o nosso padrão. É assim que nós vamos viver. Esse é o nosso estilo de vida. Esses são os nossos valores. Esses são os nossos objetivos. É aqui que a gente quer chegar. Agora, imagine que alguns quilômetros mais para frente tem uma outra cidade. E nessa outra cidade, as pessoas vivem dessa forma. Completamente diferente. Onde que você ia querer viver e morar? Qual é a cidade que você escolhe morar? Onde você acha que está a felicidade? Olha que legal essa frase do N.T. Wright. Ele me ajudou a preparar o sermão para vocês hoje. Ele diz assim: o comportamento cristão torna você mais humano e não menos. A satisfação própria e a raiva habitual podem parecer divertidas por algum tempo. Porém, mais cedo ou mais tarde, vão destruí-lo. E muitas vezes isso acontece muito mais cedo do que nós imaginamos. Meus irmãos, a felicidade não é um fim em si mesma, mas ela é a consequência de um modo de vida. É isso que Paulo está falando para nós. Ela é consequência. Ela é resultado de viver a nova vida que Cristo coloca diante de nós, diante de mim e de você. Só que essa vida, meus irmãos, ela precisa florescer. Precisam vir as flores. Precisam vir os frutos. Todo o potencial já está nela. Já está incubado ali. Às vezes pode parecer adormecido, mas está lá. Está diante de nós. Agora precisa ser despertada essa vida. Às vezes Paulo usa a expressão assim: acordem, despertem vocês que dormem. Está tudo aí. Precisa despertar. Como é possível trilhar o caminho da felicidade, já que ela não é um fim em si mesmo? Como é possível trilhar esse caminho? Não tem receita de bolo, como o Felipe Stelli falou hoje de manhã na escola dominical. Não tem receita de bolo, não tem uma fórmula. Se alguém te der isso, está te enganando. Mas o texto bíblico mostra 3 movimentos presentes na vida do cristão. O primeiro, que a gente percebe no texto, logo no versículo 12, é perceber como Deus nos enxerga através de Cristo. Você pode ter uma imagem de você distorcida. Às vezes ela pode ser muito exaltada, né? Ou às vezes ela pode estar muito diminuída, né? Você se enxerga como uma pessoa que não merece o amor de Deus, não merece nada, não serve para nada. Ou às vezes você se enxerga como a melhor das pessoas, né, ao seu redor. Pessoa mais íntegra, mais correta, mais boazinha. Agora, olha como Deus enxerga eu e você. Ele nos enxerga como eleitos. A gente ora, né? Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida, vem reinar e governar a minha vida. Essa oração é corretíssima. Mas Paulo está nos falando que Deus, para a gente fazer essa oração, Ele nos aceitou antes. Ele nos escolheu antes. Ele nos conhece antes. Ele sabe quem nós somos. Deus não se surpreende com você nem comigo, Ele já sabe quem você é.
ele já conhece a qualidade da matéria-prima que ele está trabalhando. Ele sabe. O texto fala também que Deus nos olha como santos. Isso é impressionante. Deus olha para nós como pessoas separadas para Ele. Separadas. Vasos de honra para Ele. É assim que Ele enxerga. Não sei como você se enxerga. Mas sabe aquele vaso importante na sua casa? Ou aquela louça importante? É assim que Ele te enxerga. E o texto diz que Ele nos enxerga como amados dEle. Deus te ama. Deus me ama. É assim que Ele nos enxerga. Talvez a gente não perceba isso, mas é assim que Ele nos enxerga e que Ele nos trata. Nos trata. O segundo movimento que Paulo mostra dessa vida, do caminho da felicidade, é que nós precisamos perceber, mas agora ele fala sobre acolher. Nós precisamos acolher o que Deus nos concedeu mediante a Cristo. Gente, não é pouca coisa que Deus nos concedeu. Na verdade, aqui é um resuminho do resuminho do resuminho. É como aquelas pessoas que estão estudando, se preparando para o Enem, e aí você faz aquele resuminho, né? Exatamente isso. Um pequeno resumo. O texto fala que Deus nos reconciliou com Ele. Como que Deus nos reconciliou com Ele? Não está literalmente essa palavra, mas tem uma palavra aí, paz. Só existe paz com reconciliação. Não existe paz em guerra, em inimizade. Só existe paz com reconciliação. Quando o texto está falando assim, que a paz de Cristo reine no seu coração, não está falando sobre um sentimento gostoso para você ter e saber se você vai para a esquerda ou para a direita, porque você está perdido. Não é isso. O texto está falando que você agora tem comunhão com Deus. Por causa de Cristo Jesus. Você tem uma consciência limpa e tranquila em Deus, porque todos os seus pecados foram perdoados e lavados pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eles foram removidos. A pena não está mais sobre você. Aleluia. O texto diz e fala sobre o amor de Deus e fala sobre o corpo, que nós agora estamos inseridos nesse corpo. Ele está falando que agora nós estamos participando da família de Deus, da família da fé. Nós ganhamos uma família. Nenhum cristão deveria se sentir solitário, independente da sua história. Pelo contrário, todos os cristãos deveriam se sentir participantes, ativos de uma comunidade amorosa e acolhedora. Se sentirem amados, com amigos, com irmãos, uma família para confiar e caminhar junto. O Ângelo falou em carregar água numa peneira para Beth. Meu irmão, imagina se você se sentir assim aqui na nossa comunidade. Ser carregado no colo com suas dezenas de quilos. Imagina? É assim. É isso, é esse amor que nos une, que nos vincula. E olha outro acolhimento que nós percebemos no texto. Aquilo que nós precisamos acolher, que Deus deu para nós. A palavra de Cristo. Sabedoria. Sabedoria. Essa palavra habitando em nós traz uma riqueza para a nossa vida. Mas além de perceber, de acolher, Paulo vai além e ele fala que essa trilha, essa jornada, exige de nós que experimentemos, provemos, coloquemos em prática tudo isso que a vida de Jesus mostra para nós. Utilizando essas novas vestes que nós vimos
abandonando aquelas vestes antigas, assumindo o padrão de Cristo. Se alguém me ofendeu, eu não vou estimular o ressentimento, a vingança, a maledicência em relação àquela pessoa para queimar o filme dela diante de todas as pessoas. Mas agora diante de mim está o padrão de Cristo, que não deixa o ressentimento dominar o coração dele, mas se entrega para o amor a nós, consentindo que o coração seja governado pela paz de Cristo, e não mais pelos mares da bolsa de valores, o saldo da sua conta bancária, e assim por diante. 4, deixando que o amor dirija a vida. É isso que o texto está falando. Deixe o amor dirigir a sua vida. Seja habitado pela palavra de Cristo. Experimente isso. Experimente encher o seu coração de gratidão a Deus. Abre mão de ficar resmungando por qualquer coisa ou por coisa grande. Deixe o seu coração se encher de gratidão por Cristo. Meus irmãos, ninguém entende mais sobre a alegria do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Nem a cruz, que foi um grande tormento para a alma de Jesus, nem a cruz roubou a alegria dele. Depois você pode ver em casa, Isaías 53:11. No meio do cântico do servo sofredor, no meio da cruz, nem essa aflição toda roubou a alegria de Jesus. O caminho da felicidade é esse. Paulo encerra e mostra para a gente. Ele conclui como que a gente pode viver essa vida feliz. Percebendo. Esqueci. Era para ter gravado, né? Percebendo, acolhendo e experimentando. E como que a gente faz isso no dia a dia? Tudo que vocês fizerem, tudo é para Cristo. Não é individual. Existe um propósito maior que nos une como povo de Deus. E nós não gravitamos em torno de nós mesmos. Nós não somos o sol desse sistema. Cristo é. Gravitando em torno de Cristo, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Essa é a nossa jornada. Essa é a jornada do povo de Deus. E nós temos a alegria de poder fazer isso juntos, em comunidade.
sempre assim dizer, nossa esperança Cristo é. Diante da morte o que cantar, vivo Ele está, sim, vivo está, que graça enfim Deus nos dará, vida com Cristo no eterno lar, a Ele irá nos atrair, pecado e morte destruir, com festa vamos celebrar, Jesus pra sempre a reinar. Cantemos sim, aleluia, eterna esperança. Cantemos sim, aleluia, hoje e sempre assim dizer, nossa esperança Cristo é. Cantemos sim, aleluia, eterna esperança. Cantemos sim, aleluia, hoje e sempre assim dizer, nossa esperança Cristo é. Hoje e sempre assim dizer, nossa esperança Cristo é.